Fala, trader! Seja bem-vindo a mais um estudo de mercado aqui na Smart Money Club. E como vocês sabem, eu falo aqui sobre o mini índice, o mini dólar e Bovespa. E tudo isso com base na análise institucional, a famosa análise SMC, que é o Smart Money Concept, tá certo? Então, nós somos uma escola preparada e especializada nesse tipo de análise. E, cara, tá muito massa. Muito obrigado pela audiência de vocês, pelo que vocês estão fazendo. Os likes, os comentários, tá muito top. Parabéns para todo mundo. E é isso aí, beleza? Antes de mais nada, link na descrição. E como sempre eu falo, cara, fica até o final do vídeo, porque eu sempre passo um insight, uma coisa ou outra, um conteúdo que vai sim ajudar bastante no teu racional para montar os próximos trades, beleza? Então vamos lá, porque hoje eu vou falar sobre o que aconteceu segunda-feira, né? E o que vai acontecer amanhã também. Então fica ligado e vamos para cima, vamos pro gráfico. Vamos começar aqui pelo Ibovespa. Olha só isso, garotinho e garotinha. Top demais. Por que eu tô fazendo essa resenha aqui? Que eu tô feliz, né? Tô sorrindo e tal. Porque, cara, é muito bom ver a evolução dos alunos, ver o que a galera tá fazendo, ver a movimentação que vem acontecendo em múltiplos mercados, né? E tudo sendo bem correspondido. Então, isso é muito top. Inclusive, o Jade vem falando também de criptomoeda. Se prepara, porque, falando de criptomoeda, se prepara porque vai vir um curso, não é mini curso, negócio não, galera. É um curso mesmo gratuito sobre Bitcoin. Você vai aprender bastante aí, cara, totalmente gratuito aí aqui mesmo no YouTube, beleza? Então vai ser massa, vai ser top, vocês vão gostar demais, pode ter certeza. Olha só o que está acontecendo. O Ibov vem mudando, né? Aliás, mudando não, seguindo aquilo, né, que eu tinha comentado com vocês. Agora pegando gás, todo aquele gás para poder continuar esse movimento de baixa, né? Esse movimento que tende a romper esse ponto. E aí a expectativa para essa movimentação não mudou nada e até agora é o que esperamos para o Ibovespa nos próximos dias, tá bom? Vamos lá para o mini índice. O mini índice aconteceu uma movimentação bem interessante, inclusive no ao vivo hoje com os alunos. O Diógenes chegou aí também, pegou um trade bacana, um trade bem rápido, um trade que ele realizou ali as parciais e se protegeu, lógico, porque de fato nós estamos em um flow baixista. Porém, eu tinha dito na sexta-feira que esse movimento aqui, ó, exatamente esse movimento aqui, nós teríamos uma confirmação dele, caso houvesse essa confirmação. Não houve essa confirmação, então foi descartada essa possibilidade. E aí o mercado começa agora a engatar um movimento para baixo, né? Um movimento que tende a romper esses fundos, já que a gente já vem numa quebra de estrutura. A gente tende, sim, lógico, a confirmar essa quebra de estrutura, essa mudança de caráter, perdão, através dessa quebra de estrutura. Então, o que nós temos que ficar ligado aí para os próximos momentos é que, de fato, inclusive eu cheguei até a comentar também que tinha essa liquidez aqui, ó, no ao vivo, que ele teria que vir buscar esse ponto, tá? Esse ponto aqui, na verdade, é um ponto que ele pode, logicamente, responder, tá? Para poder, de fato, ele seguir um movimento de mitigação desse range que foi estabelecido, desse movimento aqui, toda essa estrutura, ou ele pode abrir também com um gap já de baixo, já perdendo fundo. E aí, se ele abrir com um gap de baixo, perdendo fundo, para a gente é melhor ainda, galera. Por quê? Porque a gente agora vai ter uma nova estrutura. Estrutura essa que a gente vai ter esse range todo para trabalhar aqui, ó. Esse movimento todo de mitigação para poder jogar o preço para baixo. Isso aqui vai ser top demais. Caso isso não aconteça, siga essa movimentação de alta, que não é tão provável. Por quê? Porque a gente já vê que a movimentação tá aqui nesse caso, está acontecendo um movimento de virada do preço, justamente por conta dessa estrutura que faz um fundo e aí ele muda o caráter desse ponto. Nós temos esse range e aí a gente tem que agora mitigar toda essa estrutura que foi, na verdade, foi mitigada essa estrutura para poder romper esse preço para baixo. Então fique ligado em relação a isso. Então o que, é que você tem que entender? Isso aqui pode ser um ponto de parada para o preço respirar, ou ele pode também romper fundo, e aí nós temos essa estrutura com base no que eu acabei de falar. Não adianta fazer nada porque de fato ele ficou ali no meio termo, ele não elaborou esse movimento. Aqui nesse ponto nós temos essa mudança de caráter, né, dessa liquidez, que foi feito sim um choque, num choque interno, tá bom? Tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, são choques de subestrutura, tá certo? Então, esse aqui é um choque interno, tá vendo? Opa, flip não, choque interno. Esse aqui também, porque perceba o seguinte, quando ele faz uma mudança de caráter desse ponto para poder vir buscar essa região, ele já vem, ó, mitigar esse ponto de acordo com esse choque interno.
beleza? Esse choque também aqui, ó, tá vendo? Esse change of character aqui aconteceu aqui, é justamente a mesma coisa. Para quê? Para mudar o caráter desse movimento de alta para baixa, entendeu? Então, são totalmente movimentos internos, ok? São quebra de estrutura interna para poder o preço jogar para o outro lado. Então, vou até apagar isso aqui também, para não atrapalhar essa região. Esse range aqui ele já foi mitigado, ok? E aí nós temos que aguardar essa estrutura para baixo para a gente ver o que, é que vai acontecer a partir desse movimento. Daqui a pouco eu falo sobre o trade que rolou aqui, fica até o final aí que você vai entender. E o dólar? O dólar hoje foi, cara, simplesmente fenomenal. Já estava no ponto de resposta, né, que eu tinha comentado também. E aí, o que acontece? Ele muda o caráter lá embaixo, cara. Ele faz uma mudança de caráter interno também para poder mitigar todo esse range que vocês estão vendo aqui, ó. Opa, perdão. Esse range que vocês estão vendo aqui. Toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui para baixo é a mitigação desse ponto, tá? A gente pode até trazer para cá, ó. Então, toda essa estrutura que você está vendo aqui, ó, tudo isso é uma estrutura de alvo, tá? Todo esse range aqui é um range de negociação, tudo isso aqui é alvo, tá certo? Por que é alvo? Porque temos o dólar em uma movimentação continuidade de alta. Então, a gente tem que ficar ligado aqui nessa continuação de alta, por quê? Porque, de fato, ele está vindo mitigar esse movimento aqui para poder continuar essa alta. E aí ele chega cravando os dois alvos, tá? Início do alvo desse ponto e esse início também do alvo. Então, o que é que a gente tem dessa estrutura? E outra coisa, várias oportunidades, né, cara? Foi bem interessante. Várias oportunidades que aconteceram aqui, por exemplo, às 9 horas veio aqui justamente nesse ponto aqui de base, tá vendo? Uma região bastante líquida, uma região de demanda muito forte. Ele vem nesse ponto, toca nessa região e aí ele já dá essa continuidade de alta, né? Retesta, tá? Num tempo gráfico menor ali também, ele faz um movimento de quebra de estrutura aqui também, tá vendo? Nesse ponto. E aí ele vem retestar, dando uma segunda chance de trade aqui também, nesse ponto, tá? Capturando, inclusive, esse fundinho aqui, ó. Esses dois fundinhos chegando aqui nesse ponto. E aí, continuidade de alta, alvo atingido, primeiro alvo ok. Depois ele vem novamente para poder, nessa região, ó, tem um order block aqui oculto, lá no 4 minutos, 3 minutos, você consegue ver ele. Então, vamos ver aqui já, ó. Tá vendo? Esse danadinho aqui, ó. Tá vendo? Ele toca nessa região e aí já começa a subir, tá? Começa a subir, ó, e toca no próximo ponto. O que a gente tem amanhã para o dólar? Cara, o dólar é o seguinte, o dólar ele tem muito alvo aqui para cima, a mesma coisa, a partir do momento que ele estabelecer algum topo aqui nesse ponto, vai ter um range de negociação, e aí o que você fizer dentro desses pontos, que são pontos de alvo, mas são order blocks, tá? Inclusive já refinado, o que é que você tem que fazer? Você pode fazer uma venda até a mitigação? Pode, mas é interessante você só fazer uma venda aqui na confirmação, tá? Para não fazer besteira. Porque nós estamos em um movimento de alta, então são pontos que exigem uma leitura melhor para você não perder dinheiro nessa estrutura. Aqui também é um order block bem importante, tá? Esse ponto aqui é um order block bem importante. Então fiquem atentos a essas regiões para você poder... Felipe, estabelecer um novo range aqui, ó. Posso vender nesse ponto para poder... Pode, também. Beleza? Vamos lá para o mini índice, que eu sei para falar, comentar com vocês o trade que rolou aqui. Um trade na antecipação, um trade top demais. Vamos lá, olha só. O trade no mini índice foi aqui, ó, exatamente nesse ponto. No fechamento desse imbalance, cara, bem rápido, ele foi um trade que acionou rapidamente e aí foi o que proporcionou justamente essa quantidade de pontos. Porque se você prestar atenção, esse imbalance aqui, ó, que eu tinha até comentado, ele veio fechar exatamente nessa estrutura. E aí você tem... Ele abriu já aqui, ó. Ele abriu, caiu lá no imbalance e subiu e pagou lá os 550 pontos. Aí quem estava no trade, estava ao vivo, pegou, se antecipou, tá? Modalidade aqui de risco. E aí fez a parcial nessa estrutura. Foi uma estrutura, ó, desse ponto. E aí fez a parcial 500 pontos. Pronto, bateu meta exatamente nesse ponto, nessa região. Como ele estava vindo capturar essa liquidez, o que que eu esperava? Que depois dessa movimentação de queda, ele viesse mitigar isso aqui. Cara, seria top, porque isso aqui seria alvo e ponto de entrada também para jogar o preço para baixo, para acontecer o que aconteceu nesse movimento. Só que ele não faz isso, né?
Então a gente tem que estar sempre preparado. Quem pegou o trade aqui, com quantidade maiorzinha de contrato, fez o quê? Entrou na modalidade de risco. Quando ele já dá uma respirada, você já realiza um parcial de uma boa parte dos seus contratos, deixa um ou dois ali rolando, um exemplo, tá? Então, e aí coloca no 0 a 0, entendeu? E aí ele volta, tira no 0 a 0, mas você tem um lucro. Então isso aí é você operar contra o movimento, porque o movimento já sabia que era queda, cara. Só que geralmente quando ele faz uma mudança de caráter, o que é que ele faz? Muda o caráter. Ele vem mitigar isso aqui, ó. E era exatamente esse movimento que eu estava esperando aqui, ó. Esse ponto, tá vendo? Esse fundo aqui, ó, seria esse. E esse movimento aqui seria todo aquele que eu comentei anteriormente. Entendeu? Então, para o mini índice, como eu tinha comentado, é a gente aguardar e ver o que ele vai fazer. Se ele vai perder fundo ou se ele vai dar uma resposta. Se ele der uma resposta, vai fazer aquilo que eu disse, né? Vai mitigar esse ponto, toda essa estrutura, para poder jogar o preço para baixo. Tá bom? É assim que seguimos por conta das estruturas internas aqui, ó, dessa estrutura toda, e já teve a mudança de caráter dessa movimentação para poder jogar o preço para baixo. E a gente tende a seguir esse fluxo aqui, agora vendedor. Beleza, galerinha? Então é isso, Deus abençoe. Tá? Quarta-feira, não se esqueça, live aqui no YouTube, top demais, parabéns para vocês. E quem está entrando na comunidade, na quinta-feira, live interna. Então vou estar fazendo duas lives, uma aqui aberta para o YouTube e a outra vai ser para quem está lá na comunidade, beleza? Então, beijo no coração de todos, até mais, até a próxima, até amanhã, né? Até amanhã. Então, aguardo você aí na live no YouTube e, na sequência, o Jader vem com todo o viés falando sobre o Bitcoin. Valeu, até mais. Fui!